Amigos, preparem-se para uma viagem no tempo. A história que vou contar não está em livros de história ou museus, mas em uma carta, escrita por um homem em cativeiro há quase 2000 anos. Essa carta é uma janela para o mundo antigo, um mundo de cidades vibrantes, filosofias complexas e perigos ocultos. Mas ela é mais do que isso. É um documento que revela a história de uma comunidade em perigo e de um apóstolo que, mesmo preso, lutou para proteger a fé daqueles que ele amava. Se você está cansado de histórias superficiais e busca algo que vá fundo, que te faça pensar e que te inspire, você está no lugar certo. Nos próximos minutos, vamos mergulhar no livro de Colossenses. Um texto que, apesar de milenar, fala diretamente a nós, nos alertando sobre as filosofias vazias de nosso tempo e nos lembrando de onde vem a verdadeira vida. Se essa jornada pelo passado e o futuro da fé te interessa, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Assim, você não perderá nenhum episódio dessa série épica. Vamos juntos descobrir como a história de Colossos se conecta com a nossa. Em um dos grandes centros do Império Romano, um historiador capturado e confinado em sua cela, o apóstolo Paulo, tomava sua pena para escrever aos cristãos de Colossos. Sua carta não era apenas uma nota, mas um eco profundo de sua missão: espalhar as sementes do Evangelho de Jesus Cristo. Junto de Timóteo, seu companheiro de jornada e de fé, Paulo saudou os santos e fiéis irmãos que viviam naquela cidade da Ásia Menor, lembrando-os de que a graça e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo estavam com eles. A primeira notícia que chegava a Paulo sobre os colossenses era de uma comunidade florescendo na fé em Cristo Jesus e no amor por todos os santos. Eles viviam de acordo com a esperança que se alicerçava nos céus, um tesouro guardado e prometido desde o início dos tempos. E foi por essa esperança que o Evangelho, a palavra da verdade, chegou até eles. O homem responsável por levar a mensagem a Colossos foi Epafrás, um companheiro dedicado de Paulo, que também era natural da cidade. Epafrás, que Paulo descreve como um fiel ministro de Cristo, não apenas pregou as boas novas, mas também informou o apóstolo sobre o amor que os colossenses tinham demonstrado no Espírito Santo. Ao receber as notícias, Paulo e Timóteo não perderam tempo. Desde o dia em que ouviram, oravam sem cessar pela comunidade de Colossos. Suas orações não pediam apenas proteção ou bem-estar, mas algo mais profundo, para que eles fossem cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A oração de Paulo tinha um propósito claro: que os colossenses pudessem viver de modo digno do Senhor, agradando-o em tudo. Ele pedia que a vida deles fosse frutífera em toda boa obra e que pudessem crescer no conhecimento de Deus. Para que isso acontecesse, eles precisavam ser fortalecidos com toda a força, de acordo com o poder glorioso de Deus. O objetivo era que eles tivessem perseverança e paciência para enfrentar os desafios, sempre com alegria e rendendo graças ao Pai. No ápice de sua carta, Paulo se volta para a centralidade de Cristo, lembrando a quem ele está falando e sobre a quem ele está escrevendo. Paulo relembra a libertação do domínio das trevas, a redenção e o perdão dos pecados por meio do Filho de Deus. E então ele descreve Jesus com uma linguagem épica. Não se trata de um homem comum, mas de uma figura cósmica, um ser que é a imagem do Deus invisível, que revela a natureza do Pai a nós. O primogênito de toda a criação, o primeiro a existir, superior a tudo. O Criador de todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis. Aquele em quem tudo subsiste, pois tudo foi criado por ele e para ele. A cabeça do corpo da igreja, sendo ele o princípio e o primeiro a ressuscitar dentre os mortos.
O primeiro capítulo reafirma o plano de Deus de reconciliar todas as coisas por meio do sangue derramado por Cristo na cruz. A mensagem de Paulo é clara. O poder e a autoridade de Cristo não se limitam apenas à igreja ou à salvação humana. Eles se estendem a todo o cosmos. Tudo aponta para ele e encontra sua harmonia nele. O historiador termina seu relato, lembrando que essa mesma mensagem do Evangelho que chegou aos Colossenses era a mesma que estava sendo anunciada em todo o mundo. E que ele, Paulo, estava contente por sofrer por eles, preenchendo em sua própria carne o que faltava às aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Epáfras, o evangelista que levou a mensagem, é mencionado mais uma vez, como um exemplo da fidelidade em que eles também podiam seguir, servindo a Cristo. O capítulo se encerra com um convite a olhar para Cristo, o qual se revelou a nós, um mistério que permaneceu oculto por séculos, mas que agora é revelado a todos os santos. O capítulo 1 de Colossenses é, em essência, uma celebração da soberania de Cristo e um lembrete aos fiéis de onde reside a verdadeira esperança. É um documento histórico, uma carta de um líder à sua comunidade que se mantém relevante até hoje. Em sua cela em Roma, o apóstolo Paulo continuava a escrever aos cristãos de Colossos. Se no primeiro capítulo ele celebrou a fé e a centralidade de Cristo, agora ele se debruçava sobre um perigo iminente. Um historiador do Evangelho, como ele se via, não podia simplesmente registrar o passado, mas também alertar sobre as ameaças que poderiam desviar o povo de seu caminho. O coração de Paulo estava preocupado, e essa preocupação se estendia a todos que, como os colossenses, não o conheciam pessoalmente, mas com quem ele compartilhava uma fé. Ele lutava por eles em oração para que seus corações fossem encorajados, unidos em amor, e que chegassem a toda a riqueza da plena certeza do entendimento, para que pudessem conhecer o mistério de Deus, ou seja, Cristo. A grande ameaça que se levantava sobre a comunidade era a das filosofias e sutilezas vazias. A Colossos do século I era um caldeirão de ideias. Havia o gnosticismo, que prometia um conhecimento especial para poucos. Havia a adoração de anjos, o legalismo judaico e a exaltação de experiências místicas. Paulo, com a perspicácia de um historiador que identifica padrões perigosos, os alertava: cuidado para que ninguém vos engane com filosofias e vãs subtilezas que se baseiam na tradição dos homens e nos rudimentos do mundo e não em Cristo. Paulo lhes lembrava que a plenitude de Deus habitava em Cristo e que nele eles também foram feitos completos. Eles não precisavam buscar a verdade em fontes externas, pois Cristo já lhes havia dado tudo. Para reforçar sua mensagem, Paulo usa uma metáfora poderosa, a circuncisão. Mas ele não se refere à circuncisão física do judaísmo. Ele fala de uma circuncisão do coração, feita por Cristo, que consistia em despojar-se do corpo da carne, ou seja, da velha natureza pecaminosa. Essa morte simbólica foi consumada no batismo, um ato que para Paulo era como ser sepultado com Cristo e em seguida ressuscitar com ele pela fé no poder de Deus. A nova vida deles, portanto, não era resultado de rituais, mas de uma união mística e transformadora com Cristo. Paulo relembra a história de sua própria salvação. Os pecados deles os mantinham mortos, mas Deus os vivificou com Cristo, perdoando todas as suas transgressões. E ele enfatiza um ato decisivo de Deus, a anulação da cédula de dívida que era contra eles, cravando-a na cruz. Isso era o triunfo final de Cristo sobre as forças espirituais do mal, um evento cósmico que os libertava de toda a escravidão. O historiador Paulo continua a desmistificar as falsas doutrinas.
Ele os adverte a não permitir que ninguém os julgue por questões de comida ou bebida, ou de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Ele não está apenas falando de regras, mas de uma mentalidade que os aprisiona. Ele os alerta que essas são apenas sombras de coisas que viriam, mas o corpo, a realidade, pertence a Cristo. Paulo também critica a adoração de anjos e a busca por visões místicas que inchavam o ego de quem as buscava, mas os desconectava da verdadeira cabeça, que é Cristo. A vida cristã não se tratava de uma competição espiritual, mas de uma união vital com Ele, de quem todo o corpo recebe alimento e se desenvolve com o crescimento que vem de Deus. Ele conclui o capítulo com uma pergunta. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se submetem a regras humanas? Ele se refere a preceitos como não toques, não proves, não manuseies. Essas regras, criadas por homens, tinham uma aparência de sabedoria e humildade, mas na realidade não tinham valor algum para conter os apetites da carne. A mensagem do historiador Paulo é clara. A liberdade em Cristo é a única que liberta de fato. A busca por rituais ou filosofias humanas é um caminho de escravidão. O caminho da vida, da liberdade e da plenitude é seguir o Evangelho que já foi revelado e que se encontra unicamente em Jesus Cristo. Em sua cela, o historiador do Evangelho, Paulo, passava da teoria à prática. Se nos 2 primeiros capítulos de Colossenses ele estabeleceu o fundamento da supremacia de Cristo e alertou contra as falsas filosofias, agora ele delineava o que a vida cristã devia ser na prática. Era um chamado para os colossenses viverem de maneira consistente com aquilo que eles diziam acreditar. A lógica de Paulo era impecável. Se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Já era como se ele dissesse: vocês têm uma nova identidade. Agora vivam como tal. Paulo os incentivava a focar nas coisas celestiais, não nas terrenas. A razão para isso era simples, mas profunda. A velha vida deles havia morrido com Cristo. Era um sepultamento simbólico, um fim para as velhas atitudes e hábitos. A verdadeira vida, agora, estava escondida com Cristo em Deus. A revelação dessa nova vida viria no retorno de Cristo, quando eles também seriam revelados com Ele em glória. Com essa nova perspectiva, Paulo lança um desafio direto. Matem a velha natureza. Ele os convoca a se despojarem das velhas práticas, listando uma série de pecados que faziam parte da vida antes de Cristo. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que ele compara à idolatria. Essas eram atitudes que no passado levaram à ira de Deus. Ele então faz um contraponto com a nova realidade. Já que os colossenses haviam se despojado do velho homem com suas práticas, eles deveriam agora se revestir do novo homem, que é renovado no conhecimento à imagem do seu Criador. Essa nova identidade trazia uma unidade radical, onde não havia mais distinções de raça, cultura ou classe social. Não há grego nem judeu, circuncidado nem incircuncidado, bárbaro, cita, escravo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. A metáfora do revestir-se é usada novamente, mas desta vez de forma positiva. Paulo os exorta a vestir as virtudes que pertencem àqueles que foram escolhidos e amados por Deus. Ele lista as características da nova vida: misericórdia e bondade, humildade, mansidão e longanimidade, tolerância mútua, perdão e amor. A virtude que, como um cinto, amarra todas as outras e as torna perfeitas. A paz de Cristo deveria ser o árbitro em seus corações. Eles deveriam viver em gratidão, permitindo que a palavra de Cristo habitasse neles ricamente. Isso resultaria em ensinarem e admoestarem uns aos outros com sabedoria.
cantando com gratidão em seus corações a Deus, hinos, salmos e cânticos espirituais. A mensagem era simples. Tudo o que fizessem, seja em palavras ou em ações, deveriam fazer no nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. O historiador sabia que a verdadeira transformação começa em casa. Por isso, ele dedicou uma parte do capítulo para falar sobre os relacionamentos familiares e sociais, aplicando os princípios do Evangelho. Ele instruiu as esposas a se submeterem aos maridos, os maridos a amarem suas esposas e a não serem amargos com elas. Ele pediu aos filhos que obedecessem aos pais em tudo, pois isso era agradável ao Senhor. E aos pais que não irritassem os filhos para que eles não desanimassem. Paulo também falou aos servos e aos senhores. Os servos deveriam obedecer a seus senhores, servindo não apenas para serem vistos, mas com sinceridade de coração, temendo a Deus. Eles deveriam se lembrar de que seu verdadeiro Senhor era Cristo e que a recompensa viria dele. Aos senhores, ele pediu que tratassem seus servos com justiça e equidade, sabendo que também eles tinham um Senhor nos céus. O capítulo termina, portanto, com uma aplicação prática e direta do Evangelho. A fé em Cristo não era uma filosofia abstrata ou um conhecimento secreto. Era uma força viva que transformava cada aspecto da vida, desde o interior da alma até os relacionamentos mais íntimos e cotidianos. Paulo, o historiador em cativeiro, demonstrava que a história do Evangelho não é apenas sobre o passado, mas sobre a vida no presente. O historiador do Evangelho, Paulo, se preparava para fechar sua carta aos Colossenses. Ele havia falado da supremacia de Cristo, dos perigos das filosofias vazias e da nova vida que eles deveriam viver. Agora, em seu último capítulo, ele se voltava para as recomendações finais, as últimas palavras de um mentor a seus alunos. O tom era direto, prático e cheio de carinho. A primeira ordem de Paulo é sobre a oração. Ele os exorta a persistirem na oração, sendo vigilantes e com um coração agradecido. Ele também pede que eles orem por ele e por seu companheiro de missão, para que Deus lhes abra uma porta para a pregação. Paulo quer que eles orem para que a mensagem de Cristo, o mistério, possa ser revelada, mesmo que ele esteja preso por causa dela. Ele reforça a necessidade de sabedoria na maneira como se comportavam com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade, e que sua fala fosse sempre cheia de graça, temperada com sal, para que soubessem como responder a cada um. Uma parte fundamental de qualquer relato histórico são os personagens. Paulo, o historiador, não ignora isso. Ele sabe que a história do Evangelho é feita por pessoas, e por isso, ele dedica uma parte de sua carta para apresentar os que estavam com ele e os que levariam a mensagem. Tíquico, descrito como um amado irmão, fiel ministro e conservo no Senhor, Tíquico seria o portador da carta. Paulo o enviava para lhes dar notícias sobre ele e para encorajar os corações dos colossenses. A presença de Tíquico era um sinal tangível de que Paulo se importava com eles. Onésimo. O historiador menciona Onésimo, um escravo de Colossos que havia se tornado cristão e que estava voltando para casa com Tíquico. A inclusão de Onésimo mostra a radicalidade do Evangelho. Um escravo agora é um fiel e amado irmão, um membro da mesma família de Cristo. Aristarco, Marcos e Justo. Paulo menciona esses três companheiros, os únicos de origem judaica que trabalhavam com ele. Ele os descreve como cooperadores para o reino de Deus e um consolo para ele. Ele até menciona Marcos de forma especial, pedindo que o recebessem se ele fosse até eles. O historiador também envia saudações de outros amigos, reforçando a rede de apoio e a comunhão entre as igrejas. Epafrás.
Paulo o descreve como servo de Cristo e diz que ele sempre lutava em oração pelos colossenses para que eles permanecessem firmes e perfeitos. Lucas e Demas, o médico amado, Lucas e Demas também enviam saudações. Ninfas e a igreja em sua casa. Paulo pede para que a carta seja lida na igreja que se reunia na casa de uma mulher chamada Ninfas, Arquipo. Ele faz um apelo especial a Arquipo. Cuide do ministério que você recebeu no Senhor e cumpra-o cabalmente. A carta chega ao fim, com a assinatura do próprio Paulo. A saudação é da minha própria mão, de Paulo. Lembrem-se das minhas cadeias. A graça seja com vocês. O historiador em cativeiro, com suas próprias palavras, encerra a carta. Ele quer que eles se lembrem de sua situação, não para sentirem pena, mas para que a perseverança e a graça de Deus sejam evidentes através de sua vida, mesmo na prisão. O capítulo 4 de Colossenses é o epílogo de uma obra-prima. É onde o autor se conecta com o leitor e garante que a mensagem não seja apenas um texto, mas uma força viva, entregue e compartilhada por pessoas reais. É a prova de que a história do Evangelho não é só sobre ideias, mas sobre a vida em comunidade.